Boa noite, saudações geográficas a todos os presentes nesse debate. Esta live tem como nome Cine Debate, é produto de uma organização do grupo de pesquisa IMAGO, pesquisa em espaço, imagem e ensino, vinculada à CNPq e ao Departamento de Geociências, o DEGEL, da Universidade Regional do Cariri, tendo como linha de pesquisa sobre comunicação visual, espaço e ensino, e como participantes desse grupo de pesquisadores temos Glauco Vieira, Caio Augusto, Cássio Expedito, Leandro Coelho, Francisco Weber, Sérgio Henrique Vilaça, Ana Nádia Vieira, Bianca Alencar, José Ramon Macedo, Larissa Santos, Maria Alessandra Andrade, Raíssa Leite, Tamires Silva e José Valdir Estrela. Este Cine Debate tem como mediação a discente Ana Nádia Vieira, essa aqui que vos falo, e como convidado para debater conosco, dialogar sobre o filme Bacurau, o professor Glauco Vieira, que é um professor adjunto da Universidade Regional do Cariri, junto ao DEGEL, é coordenador do grupo de pesquisa IMAGO, é vinculado ao Laboratório de Estudos e Pesquisa em Espaço Urbano e Cultura LEPELC. Chamo para debatermos conosco, trazendo para um olhar geográfico e o ensino de geografia, o professor Glauco Vieira debater sobre o filme Bacurau. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Cássio, deu um sinal aí de voz, está tudo ok? Sim, professor, tudo ok. Ok, gente, olha, uma alegria estar aqui com vocês essa noite, os bravos guerreiros das 19 horas da terça-feira. Talvez para muitos mais uma live do dia, né? Mas a gente vai tentar ser aqui bem tranquilo, promover a ideia de promover um bate-papo, uma conversa, né? Que é o que se propõe essa atividade. É mais uma tentativa da gente trazer aí, mostrar um pouquinho do que é que o IMAGO também vem pesquisando, né? Agradecer aí a Nádia, ao Cássio, a Tamires, ao Cássio, a Larissa, ao Lucas. Estou sentindo falta aqui de alguns colegas, né? Como o Ramon, não sei se já chegou, né? E outros que participam direto e indiretamente do nosso grupo pesquisa, e em nome de todos os alunos aí, queria também, através do Alisson Tavares, agradecer, ele que nos ajudou, junto com a Bianca, né, a baixar o filme de uma forma meio pirata, isso faz parte, quando o objetivo é o estudo, né, pessoal? E agradecer também, representando também o nosso colegiado, a professora Maria Soares, né, que está aqui com a gente. Então, muito bom te ver por aqui, Maria. E temos também aqui uma colega, né, a Lívia, está por aqui também, né? Bom ver aqui a Lívia. Então, gente, a proposta vai ser o seguinte, eu vou pedir aí a ajuda da Nádia nesse segundo momento, que é para a gente conversar, bater um papo, né? Aqui, praticar uma prosa, né? Sobre o filme. Espero que... Opa, Ivan, abraço, hein? A Maria disse que você está acompanhando. Abração para o Ivan aí. Aí temos aí também um cineasta da família de Maria, né, que é o Manuel. Não sei se ele está aí também acompanhando. Bem, gente, então, eu vou pedir a Nádia, no segundo momento, para tentar fazer a mediação aí, né, para a gente conseguir fazer essa conversação. Eu vou já de imediato colocar aqui a nossa apresentação, né, do slide. Eu fiz poucos slides, é mais para a gente ter uma tentativa aqui de norte do debate. Nesse momento, não sei mais se vocês vão me ver, não é? Por favor, me digam aí se estão me vendo ainda ou não. Estamos vendo a sua imagem e vendo o slide. Ok, então vou ter que ampliar aqui. Talvez quando eu ampliar, aí pode ser que some. Como é que está aí? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo, estamos vendo sua imagem que está aqui do lado e
mas quando eu ampliei aqui, ficou... Acho que teve um probleminha. Eu vou tirar aqui minha câmera para ver se como eu ampliar lá dá tudo certo. Só um instante. Vocês continuam me ouvindo? Sim, continuamos. Pronto, agora deu certo, então. Minha imagem subiu aí para a apresentação, aí já? Já está apresentando. Ok, muito bem. Então, gente, essa é a primeira de uma série de debates que diz que a Maria desliga o microfone dela, está dando interferência. Então, essa é a primeira apresentação desse debate, né? E que nós vamos tentar trazer todo mês um filme, né, e um convidado, e estamos começando com os colegas da casa, né, e atrair colegas de outros grupos de pesquisa também, consociados com o Imago. Bem, o filme Bacurau, né, não sei se todos assistiram, tiveram aí o tempo, né, e a tentativa de assistir ao filme Bacurau. É um filme recente, de 2019, não é? E ele traz um mix, né, de camadas, de tentativas de explorar universos e, vamos dizer assim, algo muito caro para nós, que é o aspecto regional, né? A dimensão do regional, que passa pelo Nordeste, que trabalha também um espaço ficcional, um sertão, vamos dizer assim, utópico, mas um sertão também fictício, e por isso que ele é muito caro para uma discussão geográfica. Não só geográfica, o filme Bacurau, ele traz elementos para muitas discussões, que por conta da própria característica do filme, que apresenta uma intertextualidade incrível, né? Não só de linguagens, mas também uma polissemia muito diversificada mesmo, que intersecciona vários temas, né? Vários sentidos, vários significados. Falando um pouquinho, para quem não teve oportunidade, ou só viu rapidamente, ou não teve oportunidade de ver ainda, o filme ele trata, né, de uma realidade, de um lugar em que no cinema traz uma novidade, de que o filme, sobretudo, o principal personagem do filme é o próprio lugar. Isso aí já chama atenção. Isso aí já traz uma perspectiva para o olhar geográfico muito interessante, não é? Mas o Bacurau é uma longa-metragem de um diretor aclamado, pernambucano, Kleber Mendonça Filho, né, e do Juliano Dornelles. O Juliano Dornelles trabalhou muito como diretor de arte nos filmes do Kleber Mendonça. Quem não viu ainda, os outros longas do Kleber, o Aquários, né, o Som ao Redor, e também outros curtas-metragens que esse autor, como Recife Frio, né, e etc., são imagens que esse cineasta sempre trabalha, cineasta pernambucano, que sempre trouxe à tona as contradições ali do espaço, né, da classe média, ali na zona urbana de Recife, sobretudo ali na zona sul da cidade, em que prevalecem as discussões em torno da construção daquele território lá, né, mais dedicado ao espaço urbano. Então, o filme Bacurau, ele se destaca porque ele já traz um elemento, né, da zona rural, assim, interessantíssimo, né, e que traz marcações não só simbólicas, culturais, mas também políticas, sociais, interessantíssimas para o debate geográfico, né? Mas, como eu dizia, é um filme atual de 2019, né? E o Kleber Mendonça, se já nos surpreendia no filme Aquários, nessa proposta do filme Bacurau, ele decide exatamente chegar, né, a vamos dizer assim, uma reapresentação do que seja esse sertão, né, o que seja um vilarejo aí situado num fictício município de Serra Verde, onde ele situa no oeste pernambucano. É claro que Bacurau foi filmado em outra locação, né? Foi filmado, na verdade, no sertão do Seridó, ali na fronteira do
do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte, com a Paraíba. Mas o filme, ele propõe a dimensionar o território, né, na faixa ali de Serra Verde, um município fictício do oeste pernambucano. E tem como fio condutor para a trama, né, o argumento da trama, vai ser a história de Teresa, que é ela é uma espécie de personagem, né, ela é a que traz os remédios para esse vilarejo esquecido, né, e que ela retorna para o velório da avó, né, que é interpretado pela personagem Carmelita, né, que é uma espécie de matriarca local. E aí já chama atenção, porque a Bacurau, personagem, espaço, lugar, paisagem, território perdido, no contexto da região, no sertão, vai revelando, vai dando uma visibilidade a alguns personagens, né? Que ali tem uma marcação simbólica de criar, vamos dizer assim, aspectos identitários com aquela localidade, a partir das próprias singularidades que cada um desses personagens vão trazer. Por exemplo, a médica Domingas, né? Aí que vai ser personificada pela Sônia Braga, a atriz. A médica Domingas, ela é aquela que fala a verdade, aquela que é a porta-voz de tudo que é, vamos dizer assim, oculto naquele lugarejo, né? E também existe o personagem, a figura do professor Plínio, né? Interpretado pelo, eu acho que é o ator Wilson Rabelo, é isso, o professor Plínio, né? E que traz, vamos dizer assim, um aspecto interessante sobre a importância, né, de uma cultura que sofre os clichês de atraso cultural, sofre os clichês do esquecimento da educação, e ele, de alguma forma, singulariza a resistência a partir ali do saber, não é? E alguns personagens que vão enriquecer a trama, como o Pacote, né? O vulgo Pacote, que é uma espécie de matador aposentado, que se aposenta, né? E um foragido bandido, que é o Lunga, né? Interpretado pelo, inclusive, um ator, né, conhecido, que é o Silvério Pereira, já hoje um ator global, mas que é daqui do Nordeste, né? Também tem a figura do político, demagogo, Tony Duda. Enfim, é uma comunidade que tem um fim em si mesma. É uma comunidade que, de alguma forma, retrata um sertão caricato, um sertão que contém todos aqueles clichês ou todos os elementos para que possa ser, de alguma forma, debatido, contestado, né? E em que os personagens vão também veicular um discurso de resistência. Muito bem. Uma coisa interessante é que vai acontecer um evento no filme que é o sumiço do vilarejo no mapa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e como é que isso é colocado, né, no nosso olhar geográfico como um elemento importante para o debate, né, do Bacurau. E esse sumiço do vilarejo, ele coincide com uma série de assassinatos inexplicáveis, né? Como se Bacurau, no lugarejo, estivesse sendo, portanto, atacado por uma força externa, uma força misteriosa. No primeiro momento do filme, é como se houvesse uma mistura de ficção científica com um filme que tem um time também que corre para uma discussão social política que aflige o Brasil ali, né, no perdido no sertão de Pernambuco, e também há um misto sofisticado, eu diria, com a repaginação de um faroeste, né, em que há essa série de assassinatos, ou seja, tem uma série de ingredientes, uma mistura de gêneros cinematográficos que foi uma das escolhas dos diretores. Além disso, nós vamos também apreciar no filme Bacurau alguns elementos
que poderíamos dizer que tem uma certa influência dos filmes de gênero de suspense, né? E também dos filmes em que trazem uma marcação ali de sangue, né? De grande, vamos dizer assim, hiperrealismo ou de um realismo ultrajante ou parodiante, como nos modelos do filme do Quentin Tarantino. A gente pode dizer que o filme, inclusive, tem um final meio que apoteótico, a la Tarantino, né? De prender um fôlego, como se o Bacurau fosse um conto épico do sertão, ou talvez uma Canudos, né, fictícia, ou em que vai expor ali a carne viva, né, as nossas desigualdades regionais e sociais. Apesar de que é uma coisa, talvez um dado curioso, né, apesar que os diretores do filme fizeram questão de dizer que o roteiro, né, a ideia, o argumento do filme não tinha nenhuma finalidade de crítica ao governo atual, né, e nem em relação aos problemas crônicos, né, mais específicos desse governo, e sim sobre o país, né, de estar sob, segundo o Kleber Mendonça, de estar sob um eterno regime colonial. Isso é interessante, eu já passo aqui o slide, e aí já interrogo, né, para que a gente comece essa reflexão e que promova o nosso debate. O que há de geografia, afinal, no filme Bacurau? Né? Será que é essa discussão regional? Será que são esses problemas crônicos em que o país, o Brasil, na escala regional, apresenta? Esse eterno regime colonial de subserviência em que os temas do patriarcalismo, né, do assistencialismo, do problema ambiental, né, das contradições que existem ali de exploração também a partir do capital estrangeiro, político, apresenta? Será que a miséria é a falta de oportunidades e, de alguma forma, também a discussão da xenofobia, porque está muito presente no filme, né? No momento em que o filme ele se desloca para um discurso de resistência, né? Então, há uma certa, vamos dizer assim, discurso de resistência a esse eterno regime colonial que o filme, de alguma forma, pratica. Isso a gente vai deixar como uma discussão lá no final. Bem, o que eu chamo a atenção, já na primeira sequência do filme, a gente está no espaço sideral, né? E aí, do espaço sideral, a câmera ela vai situando planos de aproximação com o planeta Terra, e aí você vê um satélite, como que um elemento ali, já um ícone de relação da importância da comunicação e de uma comunicação global, né? Então, isso é muito grave como expressão imagética do filme começar com esse plano. Em seguida, ele já corta, né, por uma estrada que, num caminhão-pipa, a Tereza vai levando os remédios para o lugarejo, né? E aí ela vai na estrada, ela se depara com alguns caixões de um acidente de um caminhão que conduzia caixões na estrada com um motociclista. E aí a sequência segue quando no interior do caminhão, eles conversando, e aí o celular que está aí, vocês estão vendo nessa imagem, né, presa ao painel do carro, né, anuncia uma busca de procura do bandido local, né, do Lunga. Né? Nós vamos já falar sobre o Lunga. Né? Então, essa marcação aí, desses cortes que o filme traz, eu acho muito interessante porque ele já cria uma iconicidade, né? Cria também uma relação da imagem, passando de uma escala aí mais geral, que mostra o planeta, mostra também a relação da comunicação, para um lugar esquecido no globo que tem acesso a essa mesma comunicação, né? Que tem acesso a uma comunicação remota aí a partir do celular. Então, o que há de geografia, afinal, no filme de Bacurau? Vamos persistir nessa questão. Cadê Bacurau? E aí o professor da cidade,
no determinado momento, ele está dando uma aula para os alunos, né? E tentando fazer o quê? Uma localização, né, do lugarejo para os estudantes. E aí vejam que na sala de aula, uma sala de aula muito simples, não é? Muito precária, mas tem uma TV gigante, como vocês veem aí, com Wi-Fi agregado a ela, conectado, e ele tenta aproximar na tela, a partir do município fictício aí de Serra Verde, e não encontra mais a cidade. Parece que alguma coisa, algum elemento estranho, né, alienígena, que esse filme como vamos dizer assim, uma forma de parodiar também as tecnologias, ou de alguma forma criar também, nós vamos ver mais à frente, uma impressão com uma conexão com o reality show, né? Esse show de virtual em que hoje a TV, né, e também os programas, não só televisivos, mas também as programações online, elas trazem como que uma sala viva, uma paisagem totalmente modificada para dentro das casas, né? Ou seja, uma intervenção do espaço em função de um espetáculo, né? Um reality show, um show de realidade, na verdade, um atributo ao espetáculo a partir da imitação ou da reprodução da vida do cotidiano. E aí nós temos essa conexão com esse filme também sobre isso. Nós vamos já ver à frente, porque aparece, né? O professor não consegue encontrar Bacurau no mapa, em seguida ele baixa o mapa antigo, né? O mapa impresso, e aí ele mostra aos alunos, os alunos perceberem que Bacurau existe. Na verdade, é um mapa, vocês observam, que é bem, vamos dizer assim, grafado, parece até que foi feito pela própria comunidade. Parece até ser uma cartografia, né, que circunscreve ali, que empodera aquelas pessoas dentro de uma marcação local, uma cartografia social. E no final, vocês veem aí, nessa última imagem, né, um dos personagens, que é o personagem que distribui pílulas de relaxamento para a população. Ele é uma figura que aparece desde o início do filme, é o Damiano, né? Ele é conhecido no lugarejo como o Homem das Pílulas. E ele quem primeiro vê, né, esse disco voador. Ao longo do filme, a gente vai descobrindo que, na verdade, não se trata de um disco voador. É um drone em formato de disco voador. E aí, né, começa a se fazer uma conexão, né, de rastreamento, de vigilância, começa a se entender que esse lugar está, de alguma forma, sob vigilância. Né? Então, essa vigilância, nós poderíamos começar a discutir, né? É possível identificar, portanto, a partir de tudo isso aí que a gente vem percebendo, né? Um sertão mítico, é um sertão criado, é um sertão que está sendo aí elaborado para uma determinada função. Que nova paisagem é essa de Nordeste em que as tecnologias, né, parecem que estão misturadas, agregadas com práticas artesãs, com práticas que misturam a artesania do sertão com o que há de mais contemporâneo e moderno de tecnologias, né? É um sertão aí meio pós-moderno em que essa imbricação do local com o global parece que compartilham comunicações em que há vamos dizer assim, uma anunciação ou uma forma de prever um novo estado de referência sobre um lugar. E, afinal de contas, esse lugar não está no mapa, como é que se coloca essa questão do lugar que não está no mapa, não é? Ora, parece que é impossível a gente perceber que nessa primeira parte do filme, e nós estamos na primeira parte, né, a gente percebe que ele vai organizando essa comunicação de um lugar que tem uma vida social, que tem um cotidiano, e que aí é possível identificar, mas ao mesmo tempo é possível identificar uma nova paisagem
de um Nordeste que, de alguma forma, está repaginada por um crescimento econômico, né? E a gente pode ver, talvez, que o autor tenha se inspirado, né, nas políticas sociais implantadas a partir de 2003 no Brasil, e que, ao mesmo tempo, essa nova paisagem aí, repaginada pelo filme, coloca o sertão num diálogo com imagens configuradas, com outras cinematografias, com cinema novo, né? No Brasil, a partir da voz cinematográfica de Glauber Rocha, né? E também com conexões, né, dessa dialética aí entre o local e o global, que vai sendo incrementada durante o filme pelos fluxos migratórios, né, em que pessoas que voltam e saem desse lugar, né, estão nos grandes centros urbanos e aí retornam, também pela própria disseminação das tecnologias da informação, que estão aí repletas em todo o filme, não é? Muito bem, então, e a vida social em que se passa, né, esse vilarejo fictício de Bacurau, o seu cotidiano, de uma certa forma também eles vão remeter ao mundo das comunidades que, de alguma forma, aí tem uma certa, vamos dizer assim, reapresentação de uma favela que está ali onipresente, né, nas grandes cidades brasileiras, e ao mesmo instante estão também ali refletindo as características de uma favela, né, que mostra um aspecto de periferia econômica dentro de uma dualidade em que, ao mesmo tempo, há esforço em favor da educação, da saúde, né, pelo prefeito corrupto que chega lá e quer distribuir, inclusive, alimentos, gêneros alimentícios e remédios vencidos, e, ao mesmo tempo, nós temos o que é a anunciação de líderes comunitários que estão ali naquele lugarejo. Então, de alguma forma, lembra bem também as comunidades periféricas nos grandes centros, e que há uma certa reprodução, como se o local ali refletisse também as grandes cidades brasileiras onipresentes naquele lugarejo, e que, obviamente, isso vai ter um grande elo aí para que isso aconteça a partir da disseminação, de algumas formas, da influência, né, das tecnologias de informação. E, ao mesmo tempo, a gente vê que adiante desses líderes comunitários que há nessa localidade, né, há acordos, assim, mesmo, eu diria, tácitos, né, de conflito, em que alguns agentes locais, eles controlam, né, por meio da violência, por meio da inserção ali de práticas hostis, né, esse território que está sendo abandonado, né, está abandonado praticamente pelo Estado. No final, vão perdoando os spoilers, né, mas isso aí é bom que, para quem não viu o filme, talvez se estimule também a assistir, não pelo argumento, mas pela riqueza que o filme apresenta. Então, no final do filme, a gente vai ver que o próprio prefeito ele tinha vendido, né, aquele lugar para os estrangeiros, mas não sabia o que é que os estrangeiros iriam fazer aqui. Então, essa é a primeira parte do filme. No segundo momento, né, é que o filme ele vai apresentar, vocês estão vendo aí nesse slide, um verdadeiro reality show, né, um espetáculo em que há o predomínio aí da fusão de práticas assassinas, de snipers, né, atiradores, todos praticamente estrangeiros, que vão percorrer esse território aí em busca de praticar o assassinato de diversão utilizando os seres humanos. Então, isso cria um choque muito grande no filme, né? Cria um choque muito filme, porque interrompe um pouco a linha que estava sendo desenvolvida, e aí cria uma camada aí totalmente, vamos dizer assim, diferente, estranha, né? Cria um certo estranhamento no filme por conta da visibilidade e da invisibilidade nessa camada dialética aí, em que a imagem, o espaço e o show de realidade, né, espetaculoso, se tornam fundidos, né? Exatamente porque dois caras, né, aliás, um casal de motociclistas que são sulistas, eles chegam na comunidade e eles bloqueiam o sinal.
eles são como que uma espécie de batedores para esse programa de show de realidade, né? Em que, através do drone, eles monitoram as áreas e interrompem a comunicação delas para que esse show possa ser possibilitado, esse show de assassinatos, né? Então, o sinal é bloqueado. E Bacurau, ela vai se tornar invisível, não é? Até mesmo para o satélite do Google, né? Aquele satélite que a gente vê lá no início do filme, né? Por conta disso, a gente começa a entender que aquele lugar vai se tornando uma ameaça, né? E aí, de alguma forma, abre uma série de discussões, talvez, que a gente pode discutir aí logo mais, em relação a essa ameaça de extermínio que a comunidade vai sentindo, e aí ela começa a querer reagir, talvez sitiada por forças, né, alienígenas ou estrangeiras. E aí a gente vai ver que são pessoas reais, os assassinos, que estão ali num show de realidade. Então, nesse momento, a gente pode até meio que achar que os diretores estão trazendo uma camada de discussão que possam fazer uma grande metáfora, uma grande analogia com Bacurau como sendo assim, ilustrando, né, remetendo à metáfora dos quilombos, né, na história do nosso país, com focos de resistência, a própria Canudos, né, que nós citamos, né, também as próprias comunas, eu diria, as comunas anarcocomunistas do início do século XX, né, como nós já falamos também, as periferias das grandes cidades brasileiras, mas também a crítica maior, creio que nesse momento do filme, e quando a população passa a ter uma força de resistência, a se unir em prol de unir forças para defender o seu território, a crítica vai a ser direcionada a um povo, né, a uma região que também está sob a mira do imperialismo. Então vejam que há muitas camadas de discussão em que o filme se desdobra, né? Então não é fácil da gente simplificar, né, a tratativa dos temas da polissemia que as imagens oferecem na grande trama em que o filme traz os temas e subtemas de discussões itinerantes e também repaginados, né, dentro de perspectivas de análise distintas, seja não só a reflexão geográfica que nós estamos nos propondo, mas também a outras discussões. Então, o que é interessante no filme Bacurau é que ele vai trazer esse aspecto muito de refletir sobre as imagens, um poder que a linguagem do cinema mais contemporâneo tem de autorreflexão, ou seja, a gente saber que isso é um filme, isso é uma paródia, e dá para a gente discutir o sertão, dá para a gente discutir o Nordeste agora, numa capacidade maior de reflexão. Isso é uma coisa importante, né? Porque ele opera com várias descontinuidades de tempo, né? Também de justaposições, de planos em que fundem aspectos da própria história com outros campos de visualidade, né? Numa totalidade que o filme tem de alegoria, de grande paródia, né? Que explora, como nós falávamos no início, né? Vastíssimo de linguagens, né? De intertextualidades, né? Há um uso imenso, eu diria, de citação de colagem. Se a gente fosse aqui ver o repertório de filmes norte-americanos, né, que tratam da indústria cultural, eu diria também do universo pop, das vanguardas, dos cinemas de gênero, né? Isso é muito interessante para a gente entender também o que toca esse filme. E vocês devem lembrar que o filme começa com aquela música, né, do Não Identificado, do Caetano, em que a Gal interpreta, né, é, e que faz essa ponte com um lugarzinho do interior, em que ali nada ninguém vê, e chega um objeto não identificado, e aí, afinal de contas, quem vai contar aquela história, né? Então, há também referência à própria importância da memória, né? Função daquele espaço, né? Então, gente, há essa série de discussões que o filme traz. E eu vou deixar aqui, eu já falei bastante, vou já abrir para o debate, né? Até para saber o que é que vocês também compreenderam e, de alguma forma, instigaram a discutir sobre esse filme, né?
duas discussões aqui que eu acho importante para a gente entender. A primeira delas, a gente poderia questionar, afinal de contas, Bacurau é o Nordeste que resiste a uma barbárie fascista, né, uma barbárie descomunal, conservadora, né, que não respeita, né, vamos dizer assim, a diferença que há naquele espaço por conta de achar que é um lugar qualquer e pode se fazer tudo o que quiser ali, né? Que barbárie é essa? Uma barbárie histórica? É aquele eterno colonialismo lá de dominação, que a gente falou no início, né? Então, seria uma interrogação importante para a gente discutir. Eu creio que esse filme ele dá muitos elementos para a gente pensar sobre isso, né? Trata-se de uma alegoria, portanto, de uma guerra civil brasileira que seja invisível essa resistência, essa barbárie, né? Que vem sendo naturalizada, vamos dizer assim, né? Pela invisibilidade, muitas vezes, em que as contradições naturalizam a forma dos sujeitos que estão ali, vamos dizer assim, pertencentes àquela realidade, têm o direito ou não de ter mais visibilidade, e aí se tornam invisíveis com essa naturalização de uma alegoria, de uma guerra, vamos dizer assim, política, né, em relação ao lugar? Será que, ao mesmo tempo, essa visibilidade em que as redes sociais, né, e também aí, no caso, o show de realidade, o espetáculo traz, né, será que isso é, de alguma forma, nesse show aí dos matadores, né, dos atiradores, dos snipers, transmitido aí, a gente vê no filme por uma programação contínua, né, numa TV estrangeira. Será que é isso o que insere a grande discussão de resistência daquela comunidade a todo esse processo que vem de fora, o imperialismo que não é só mais econômico, né, mas também o imperialismo que, de alguma forma, faz ataques contínuos aos diversos territórios, inclusive esses, a partir das tecnologias, a partir de uma dominação tecnológica, né? Portanto, uma espécie de capitalismo aí, tardio, que, através desses produtos, né, do show de realidade, desses produtos artísticos, assume uma nova forma de mercadoria, né, o sertão aí, que vai ser veiculado como uma paisagem, né, de consumo para uma paisagem consumo, portanto, uma mercadoria, né, sendo inserida aí no mercado cultural, no mercado virtual, é uma reflexão. E a outra reflexão que é pertinente, que de alguma forma se contrapõe a essa aí, né, inclusive, é uma discussão que foi desenvolvida brilhantemente pelo professor Duval Muniz, né? Ele questiona se Bacurau, o filme Bacurau, será mesmo uma resistência, né? Ele chama a atenção de que há uma certa anacronia, né, na discussão, em que o regime de anacronia que esse filme traz, tá? De imagens que, de alguma forma, ligam a um imaginário de revolução, né, a um imaginário político das esquerdas do país, de transformação radical da sociedade, com o uso da violência, né? Então, afinal de contas, será que a forma de resistência, essa forma de violência que o filme apresenta, será que resistir ao direito ao lugar, ao direito ao espaço, ao direito ao território, né, deve ser, de alguma forma, ser ligado, né, ou ser pontuado, ou ser defendido a bandeira de uma sociedade, de uma transformação social, né, baseada no uso da violência? Afinal de contas, é uma anacronia a luta armada? É uma interrogação que o professor Duval Muniz traz, né, que eu creio que é interessante a gente discutir também, porque, de alguma forma, ela pontua uma ambiguidade, né, notória. Ou seja, os líderes de defesa da cidade
são aqueles que vivem no mundo da violência, interpretado aí pelo Lunga, né, no filme, interessante, que é um bandido que está foragido, está sendo perseguido, e aí, obviamente, há uma citação do próprio Cangaço, essa imagem que vocês veem, né, são os assassinos do show de realidade, que são encabeçados, são decapitados e postos naquela cena clássica que a gente tem lá em Piranhas também, né, do último bando no Cangaço, do Lampião, que vai ser dizimado e mostrado, né, em praça pública. Há um pouco disso também. Então, é essa crítica que o professor Duval Muniz apresenta. Então, gente, espero que a gente tenha conseguido abrir o debate, né? Já falei demais, deixo com essas duas questões e a gente pode seguir agora com a fala de vocês para a gente prosseguir na prosa, que eu acho que é o melhor. Ok? Professor Glauco, nesse bloco de perguntas, a gente já tem um inscrito, que é o Alisson Tavares. Ok. Pode ficar à vontade, Alisson. Vocês me ouvem? Sim. Boa noite a todos e a todas. Eu posso estar um pouco nervoso, porque é a primeira vez que eu participo de um debate, de algo assim. Eu queria começar falando sobre 3 pontos principais que me chamaram a atenção desse filme. A primeira vez foi quando o Lunga, né, que é o protagonista, certo, Valdo? Protagonista não, o foragido. Certo. Tem uma cena que ele chega, ele tá de volta na cidade, ele chega com adereço e tal, e me remeteu muito à figura do Lampião, aquele que era tido por muitos como bandido e outros como herói ou vilão. Essa cena me impactou bastante. A segunda cena foi a cena onde, acho que já no clímax do desfecho do filme, tem um senhor, ele tá só cuidando das plantas e tal, e tem, acho que 2 desse pessoal que foi contratado pelo prefeito, esse pessoal estrangeiro. Aí eu pensei que eles iam conseguir realmente executar aquele senhor, só que do nada, esse senhor só não tira, chega e me assustei na hora que eu estava assistindo o filme. Mesmo no rosto do cara lá, que é uma coisa impressionante. E ele tá com a esposa dele, eu acho, e que atinge a mulher também. E o interessante nessa cena é que essa mulher atingida, ela não foi morta. E ela é levada, esses dois se aproximam dela, e por eles não falar o mesmo idioma, ela pega tipo um cartão digital, algo assim, e fala, me ajuda, eu não quero morrer. Tipo isso, e eles são levados. E o terceiro ponto que me chamou a atenção foi o que o professor Glauco falou, foi das cabeças, que é uma referência no caso, né? As cabeças são colocadas em frente à igreja, no caso, dessa forma, o oposto, da resistência, entre aspas. Então, é isso que eu tenho para colocar, pelo menos no momento. Não sei se me estendi demais, é isso. Sim, e pedir desculpa, gente, porque quando eu coloquei o filme, eu não sabia que o professor Glauco passou esse filme, porque a gente ainda estava nas aulas presenciais. Eu deixei para assistir esse filme hoje, acreditem, vou ser sincero. Aí eu não sabia que ele tinha trechos em inglês. Aí eu não enviei as legendas, enviei só o filme. Aí teve uns trechos em inglês que não deu para compreender bem, mas é isso. Ok, Alisson. Já posso falar um pouquinho para a gente, quem for aí fazendo perguntas, vai mandando aí no chat. Claro, claro. O microfone também, fica à vontade. Já vou responder o Alisson rapidinho para a gente dinamizar aqui. Com certeza, Alisson, essa apologia da morte, né, do desejo de morte, parece que os diretores estão ali como que pregando um discurso que o país está sendo tomado por um desejo de morte. Eu vejo com muita preocupação isso no filme. Porque se a gente tem hoje um governante, um chefado que faz sinal com os dedinhos, né, de morte, né, a liberação aí do armamento, né, as forças milicianas no país sendo aí de alguma forma sacudidas, né. Então, até que ponto a gente pode falar de
de resistência, né, dentro desse contexto político que nós estamos vivendo. Se o filme se propõe a uma crítica, né, política nacional, como é que o Cannes, né, o filme foi premiado em Cannes pelo júri, né, teve um prêmio de júri. Então, nós poderíamos perguntar, o filme anterior que foi premiado em Cannes foi o Pagador de Promessas, gente. Foi nos anos 50, eu creio, 50, 60, por aí. E só agora que Cannes premia, né, novamente um filme brasileiro. Então, até por que acontece isso? Será que os europeus, eles, de alguma forma, gostaram de se reafirmarem como centro da civilização? Há um certo eurocentrismo aí, uma premiação dessa, porque, de alguma forma, eles se deleitaram, né, quando podemos dizer que uma produção dessa, cultural, o nosso filme aí, o Bacurau, né, ele não deixa de ser uma produção cultural de periferia, né, no cenário mundial. Uma periferia, entre aspas, né? Então, será que assumir essa selvageria, né, essa barbárie, né, de alguma forma é também trazer ou resgatar a barbárie, os costumes do eurocentrismo, né? Então, até que ponto a gente pode ver isso? Né? Será que o filme também ele vem colocar lenha na fogueira na desqualificação política? Até porque, meio que sem sentido, o que assombra todo o filme aí atinge o ápice, né, com esse herói bandido que de alguma forma é naturalizado como dentro da resistência, né? Até que ponto isso? Até que ponto a gente pode atualizar, né, o tema do cangaço nessa discussão, né? Então, o filme ele tem um pretexto de denunciar, tá certo? As contradições no Brasil profundo, mas, ao mesmo tempo, na minha visão, ele reforça as divisões regionais. Quando há um certo, vamos dizer assim, marcação de preconceitos que estão nítidos ali, né, dos regionalismos, tá? E intra-regionais do país, sobretudo naquela cena aí você não falou, Alisson, mas eu lembrei agora daqueles sulistas que aparecem, né? Então, esse fosso aí entre o norte e o sul do país, né? E parece que o filme ele abre na verdade, ele tenta denunciar, mas ao mesmo tempo ele como que reafirma as divisões regionais. Você lembra lá que os dois motoqueiros, que são uma espécie de batedores, que vão ver a área, né, a forma de bloquear a área para que aconteça o show de realidade, né? E aí, lá depois, entre os próprios estrangeiros, eles são banidos, né? Eles são assassinados, né? Por conta da própria arrogância, né? Em que eles são forçados a ser eliminados pela própria arrogância que eles estão ali entre os bandidos, né? Então, até que ponto os roteiristas desse filme, que foram os próprios dois diretores, né, estavam querendo discursar em relação ao aspecto das contradições regionais através dessas imagens, através dessa argumentação.